Fundos imobiliários não rendem nada. Não vale a pena investir em fundos imobiliários. Imóveis não repõem a inflação. Imóveis não são um bom investimento. Quantas vezes você ouviu esse tipo de frase na sua vida? Hoje eu vou fazer um vídeo trazendo alguns dados, apresentar esse assunto para você e no final você vai tirar as suas próprias conclusões. Afinal, FIIs rendem pouco? Esse é o vídeo definitivo sobre o assunto. Se FIIs rendem pouco, o que é que rende muito? Bolsa de valores? Muitos vão falar bolsa de valores, ações, o CDI no Brasil é muito alto, né? Imóveis, ou IPCA. Será que o IPCA é o melhor de todos? Quando você investe em IPCA pensando que o IPCA vai ser o maior de tudo, vai ser o grande vencedor, na verdade você está apostando contra o país, né? Porque o IPCA é a inflação. Se a inflação ganhar de tudo, não vale a pena investir. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, né? Você tinha uma taxa de juros de cento e tantos por cento ao ano, só que a inflação era maior do que a taxa de juros. Então você investe, você acaba perdendo dinheiro em vez de rentabilizar o seu dinheiro. Quando você investe em alguma coisa, o seu juros real ele tem que ser acima da inflação. Inflação mais alguma coisa para que você ganhe um pouco todo ano. A inflação alta, ela retira dinheiro do povo e passa para o governo. Então, é uma transferência de renda. Quando você tem um reajuste de preço dos produtos, né, que a inflação é isso, tudo sendo reajustado, a alíquota que o governo tem de impostos ela é fixa. Então, quanto mais o preço das coisas aumenta, mais o governo arrecada e diminui o poder de compra da população. Então, uma transferência de dinheiro entre o povo e o governo. Esse aqui é o resultado, né, da Bolsa de Valores nos Estados Unidos nos últimos 200 anos. Não só da Bolsa, mas também dos bonds, né, dos bills, que são renda fixa nos Estados Unidos, gold, que é o ouro, e dólar. Né? Então, esse gráfico é um gráfico já bem famoso. Ele diz o seguinte: se você investisse $1 no ano de 1802, 200 anos depois, quanto você teria em cada um desses investimentos? Então, em dólar, você teria 5 centavos. O dólar perdeu muito valor ao longo desse prazo, por conta da inflação. O ouro, $4,50, você teria ganho muito pouco, né, durante todo esse tempo. E a partir daqui começa a ficar interessante, né? $281, $1.778 com renda fixa de curto e de longo prazo, e os estoques $704.997, ou seja, $705.000 você teria em 200 anos, se você tivesse colocado $1 no ano de 1802 e sacado esse dinheiro em 2002. Qual é a taxa que levou de 1 até 705 mil? A taxa de 6,6% ao ano. Então, a Bolsa dos Estados Unidos rendeu, nos últimos 200 anos, 6,6% ao ano acima da inflação. Esse dado é muito importante. Esse aqui é o rendimento médio da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, 6,6% acima da inflação. Essa aqui é da Bolsa de Valores do Brasil. Então, a Bolsa de Valores do Brasil, nos últimos 50 anos, que nosso índice é de 1968, né? Nos últimos 50 anos, a Bolsa de Valores, o Bovespa, rendeu 6,8% acima da inflação. Então, é média anual ajustado pela inflação. Lembra aí, Estados Unidos, 6,6% acima da inflação, Brasil, 6,8% da inflação. Muito próximo esses dois índices. Então, é aproximadamente IPCA mais 6,6% nos Estados Unidos e IPCA mais 6,8% no Brasil. É alguma coisa bem próxima a isso. E esses dois números são muito importantes, você entender quanto que a Bolsa rende em média, para você saber se ela é um bom investimento ou não e poder fazer comparação com fundos imobiliários, com renda fixa, com qualquer coisa que seja. Mas isso é a média. E não é fácil bater essa média? Não. Não é fácil você bater a média da Bolsa de Valores. A maioria dos gestores profissionais, eles perdem para o Ibov e para o S&P 500. Existe uma pesquisa, né, falando sobre isso aqui. Então, os pequenos investidores, eles ficam muito abaixo da média. Então, os gestores profissionais, a grande maioria perde para essa média, e os investidores, pessoa física, os pequenos investidores, eles ficam muito abaixo da média. Por que que essas pessoas físicas, elas ficam muito abaixo da média? Falta de conhecimento e análise, né? Para você analisar uma empresa, por exemplo, na Bolsa de Valores, você tem que entender no mínimo de contabilidade, fora que você tem que entender do negócio da empresa. Então, o Warren Buffett ele fala o seguinte: jamais deveria comprar ações por conta própria quem não entende contabilidade, porque contabilidade é a língua dos negócios. Então, muita gente se aventura a comprar ações na Bolsa sem entender de contabilidade, sem entender do negócio da empresa, então passa a ser uma aposta, não um investimento.
E outra coisa que faz com que os pequenos investidores percam da média na bolsa é o efeito manada. Eles compram na alta e vendem na baixa. Quando está todo mundo falando de bolsa, a bolsa está dando 10%, 15%, 20% no ano, as pessoas elas tendem a entrar na bolsa. E quando a bolsa começa a cair, as pessoas tendem a vender. Então elas compram na alta e vendem na baixa. O nome disso, né, que a gente chama de algoritmo da pobreza. Toda vez que você compra na alta e vende na baixa, você fica cada vez mais pobre. Esses aqui são os dados, então, né, dos Estados Unidos. Qual o percentual de fundos que perdeu para o S&P 500 no prazo de 15 anos? Nos Estados Unidos foi 93,4%. Só 6% dos gestores dos Estados Unidos, gestores profissionais, conseguiram bater a média do mercado, que é o S&P 500. E no Brasil? Brasil, 89,2%, ou quase 90% de todos os gestores, eles perderam para o índice do Brasil. Tá? Apenas 10% dos gestores eles conseguiram bater o índice brasileiro. Quando você pega esse IPCA mais 6, e a gente viu que lá a Bolsa dos Estados Unidos rendeu 6,6% ao ano acima da inflação, IPCA mais 6,6. Quando a gente viu a Bolsa do Brasil, rendeu IPCA mais 6,8 aí, acima da inflação. Então a média é IPCA mais 6, mais ou menos, né, esse número aí. Eu fiz até um vídeo falando desse número, IPCA mais 6. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada lá no canal. Então, no IPCA mais 6, nos últimos 10 anos, essa linha vermelha. O IPCA mais 6 ganhou de todos os índices, ganhou do CDI, ganhou do Bovespa, ganhou do IPCA. Tá? Então, essa linha vermelha acima aqui é o IPCA mais 6, bateu todo mundo nos últimos 10 anos. Nos últimos 20, continua sendo essa linha vermelha aqui, bateu de novo. Né? Bateu o IPCA, bateu o CDI, bateu o Ibovespa, pela segunda vez consecutiva em 20 anos. Ele só perde para o CDI em 30 anos. IPCA mais 6 só perde para o CDI em 30 anos. Por quê nessa janela grande? Lá no início, no Plano Real, em 1994, a gente ofereceu taxas de juros de 50% ao ano, com o juro real de 30% a 40%. É impossível ganhar disso. Então, logo no início do Plano Real, o CDI acumulou uma alta muito grande e que, se você levar isso para o longo prazo, ninguém ganha do CDI. Mas não é mais a realidade, CDI de 50%. Né? A gente tem CDI de 10, 12, 14, 8, 9%. A realidade do Brasil mudou. Então, nos últimos 10, 20 anos, com essa nova realidade, né, o CDI não tem ganhado do IPCA mais 6. O IPCA mais 6 tem ganhado do CDI nessas janelas. Aí você fala, poxa, mas FIIs e imóveis não repõem inflação, né? Como é que esses FIIs e os imóveis poderiam ganhar se eles não repõem inflação? E quem falou para você que não repõe? Não repõe em pequenas janelas, porque a gente tem o efeito do mercado, né? O efeito de oferta e demanda. Não tem época que o mercado imobiliário está no ciclo ruim, no ciclo de baixa, realmente perde feio da inflação. Tem época que ele está no ciclo de alta, que ele ganha longe da inflação. E aí você pega uma janela muito grande com vários ciclos desse, os imóveis sim repõem a inflação. Então aqui a gente tem o índice FIPZAP, de 2009 até 2019, em 10 anos. A gente tem aqui, ó, o índice FIPZAP aumentou, os imóveis aumentaram locação 9,46 contra 4 de inflação do IBGE. 18,56 em 2010 contra 5 de inflação do IBGE. 17% em 2011 contra 6 do IBGE. Né? 10 contra 5. Aí pegou um ciclo aqui a partir de 2014, que é recessão, que só reajustou 2% contra 6 do IPCA. Aí menos 3 contra 10 do IPCA. Então, em alguns períodos, os imóveis eles performam pior do que a inflação. Né? Eles perdem para a inflação, e em alguns períodos eles ganham da inflação. Né? E nas longas janelas, quando você considera todos os períodos pró, né, imóveis e contra os imóveis, a depender do período de crise, do ciclo imobiliário, né, então você em períodos muito longos você tem um reajuste aí pela inflação. Então aqui, ó, o índice FIPZAP, a gente vê aqui, ó, de 2009, ó, ele está muito acima, nessa linha verde aqui, ela está muito acima do restante aqui dos índices, tanto o IGPM, que é esse vermelho aqui, quanto o IPCA, que é o azul. Aí, depois de 2015, que você tem um período de crise aqui, aí os imóveis eles começam a não reajustar mais pela inflação e a inflação começa a ganhar. Mas logo, esse ciclo vai se invertendo. O imóvel passa muito tempo sem conseguir reajustar, tem um monte de imóvel vago, crise, aquela coisa toda, aí a economia se recupera, todas as pessoas ocupam o imóvel de novo e, pum, o preço do aluguel explode para cima. A inflação vai para baixo, o aluguel vai para cima. Então você tem esses ciclos, né, de tempos em tempos, que faz, né, com que você tenha períodos muito bons, que você consegue repor a inflação muito, né, muito acima, e períodos muito ruins que você não consegue repor sequer a inflação. Então, a rentabilidade do aluguel vezes taxa de juros, esse gráfico aqui é um gráfico interessante você perceber o seguinte.
Esse pontilhado é a taxa de juro real, né? Ou seja, descontada a inflação. Quando você tem uma taxa de juro real muito elevada, 8, 7, né, acima desses valores, 7, 8, você tem o investimento em juro real melhor, né? Então você vai pegar, por exemplo, uma Selic pagando 8, 9% ao ano acima da inflação, ou então um IPCA mais 7, IPCA mais 8, o título do Tesouro. Isso aí ele vai ganhar realmente, né, da rentabilidade do aluguel, da rentabilidade dos imóveis. A partir do IPCA mais 6, você pega essa linha aqui do 6, ó, daqui para baixo, o juro real abaixo disso, os imóveis eles performam melhor, né? Eles têm uma performance melhor quando você tem uma taxa de juro real abaixo de 6, taxa de 6, de 5, de 4, os imóveis performam melhor. Então, numa economia boa, estável, taxa de juro real de 6 abaixo, né, você tem os imóveis performando melhor do que a economia real. Então, o imóvel ele tem inflação nas duas pontas, né, e essa é uma coisa interessante você perceber. Custa dinheiro você construir um imóvel, né? E esse dinheiro que você paga agora para construir, ano que vem, daqui 2 anos, daqui 5 anos, ele é mais caro ainda, porque tem o INCC, é a inflação dos materiais de construção. Então, o INCC, ele corrige o material de construção. Se o material de construção fica mais caro, se o lote fica mais caro, o imóvel também fica mais caro. Ele só não fica mais caro se ele estiver num ciclo que tem um monte de imóvel lá sobrando, e as pessoas elas podem escolher para qual imóvel elas vão se mudar. Então, você está num ciclo ruim, num ciclo de mercado de baixa, mercado imobiliário de baixa. Quando você tem um ciclo bom, você consegue reajustar bastante, porque todos os imóveis estão ocupados, tem muita gente construindo e o preço da construção está subindo e você reajusta também os contratos de locação na outra ponta pelo IPCA, pelo IGPM. Então o imóvel ele tem inflação nas duas pontas, tanto para construir quanto para reajustar o aluguel. O que manda no curto e no médio prazo é a oferta e a demanda. Realmente, você tem muito imóvel disponível, o preço do aluguel cai. Se você tem pouco imóvel disponível, o preço do aluguel sobe. No longo prazo, imóveis, no geral, eles valorizam pelo menos a inflação. As principais regiões, né, as mais adensadas, o coração, por exemplo, lá, a Faria Lima, o coração de São Paulo, normalmente você não tem muito imóvel mais, não tem mais muito espaço vazio para você construir. Então, nesses locais, eles tendem a reajustar bem acima da inflação. Então, essas regiões principais, né, a localização do imóvel, por isso que a localização é tão importante. O melhor período para você comprar um imóvel é sempre quando ele está barato. Então, se você tem uma baixa, se você tem uma baixa no ciclo, normalmente acontece quando você tem uma inflação muito elevada, um IPCA muito, muito grande, você tem uma taxa de juros muito elevada, está todo mundo querendo investir na taxa de juros. Né? Aí você vende o imóvel e investe na taxa de juros. Você vendeu o imóvel na baixa. Né? Ninguém está querendo imóvel, o imóvel está cheio de espaço vazio, você vende ele na baixa. Aí a economia começa a recuperar, a taxa de juros vai caindo. Aí o preço do imóvel sobe. Aí o imóvel começa a valer a pena. Aí você vende, né, a Selic na baixa e compra o imóvel na alta. Então você está vendendo na baixa e comprando na alta. É o algoritmo da pobreza, por isso que você perde dinheiro. Então a maioria dos investidores, pessoa física, eles executam esse algoritmo da pobreza. Então esse gráfico aqui, ele fala sobre o IFIX, o Ibovespa, o CDI e o IPCA, né, desde 2011, que foi o início do IFIX. O IFIX, ele ganhou com folga do Ibovespa, do IPCA e da Bolsa de Valores. Né? Então, a Bolsa aqui, o Ibovespa é esse vermelho que está aqui embaixo, esse marrom aqui é o IPCA, né? Então a Bolsa aqui ficou abaixo da inflação aí nos últimos 11, 12 anos. Essa linha aqui, para cima, é o CDI acumulado, essa linha mostarda. Então, o CDI ele veio subindo forte, né? Porque ele teve vários períodos de força aqui, e os fundos imobiliários, a maioria do tempo, eles performaram acima aqui do CDI. Né? Então, é importante que você tenha esses conceitos em mente, né? Que no longo prazo, os imóveis eles repõem inflação nas duas pontas. Os imóveis, você consegue, em fundos imobiliários, por exemplo, taxas de IPCA mais 6, IPCA mais 7, muita gente acha ruim. Quando é IPCA mais 6 é ruim, quando o dividend yield do fundo de tijolo é 6, 7 é ruim, né? Mas essa taxa, 6% acima da inflação, 6,5% acima da inflação, ela foi a média da Bolsa de Valores dos Estados Unidos nos últimos 200 anos e da Bolsa do Brasil nos últimos 50. Né? Ganhar da média não é fácil, principalmente para o investidor iniciante. Então, se você tem esperança de bater o mercado sendo investidor iniciante, você está apostando. Esse tipo de investimento ele não vale a pena para quem não conhece, né, para quem não sabe escolher ações. Então, é muito importante que você tenha esse conceito em mente, que os 6% acima da inflação, 7% acima da inflação, é a média da Bolsa de Valores e é muito difícil bater essa média. E o fundo imobiliário ele te entrega a média. Não é aquela ação que vai explodir, mas também não é aquela ação que vai derreter.
né? Se você não sabe escolher ação, você vai escolher uma ação que vai derreter, que você vai perder muito dinheiro com ela. Se você sabe escolher uma ação e escolhe 10 ações erradas, você vai ficar na média, né? Escolher uma ação que explodiu e 5, 6, 7 que derreteram, você vai ficar na média, né? Que é aquele IPCA mais 6, IPCA mais 7, que é a média também do mercado. Tá? Então, isso é que a gente tinha para o vídeo de hoje. É um conceito importante vocês decorarem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, né, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. E eu tenho também relatórios, né, de fundos imobiliários, os links estão aqui, relatório de FIP, de FIINFRA também. E é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.